Como joga Marrone, novo reforço do Remo. Além dos melhores momentos do Marrone, dos gols, das assistências, a gente te conta tudo o que você precisa saber sobre como tecnicamente ele ajuda, mas fisicamente está um pouco abaixo na carreira. Tá de volta o Visão para Jogo, sempre para Prometrics, o centro de inteligência do futebol e quem nos possibilita essas análises maravilhosas, tá? O assunto é Remo, o assunto é Marrone novamente aqui no Visão para Jogo. Matheus Santana sabe tudo do Marrone, sabe tudo do Remo e vai te contar agora como é que joga esse jogador, esse atacante que chega ao Remo, que fisicamente é bem verdade, não tá bem na carreira, mas que tecnicamente já pôde ajudar bastante a nível de Série A de futebol brasileiro, né? Perfeito, Vitinho. É um cara que fisicamente não está entregando nos últimos anos. Teve uma lesão de ligamento cruzado bem séria, né? Recentemente, e nos últimos 2 anos fez apenas 10 jogos. É um número preocupante, mas vale a gente lembrar que o Pedro Rocha já se recuperou no Remo, tá? Bem verdade. Um cara que vinha com muitos problemas físicos e teve um tratamento, um trabalho todo especial para fazer essa temporada espetacular que está fazendo. Então o Marrone, a gente vai destacar aqui o posicionamento dele, as ações dele, como é que ele se comporta dentro de campo, muito além de gols e assistências, tá? Porque se a gente for pegar esse recorte recente, aí fica complicado mesmo. Mas é um cara que surgiu muito bem no Vasco, depois foi pro Atlético Mineiro e aí foi jogar no futebol da Dinamarca, no Midtjylland, né? Sim. E teve uma passagem também no Fluminense. Então é um jogador que passou já pela Europa, tem uma experiência internacional e passou por grandes clubes aqui no Brasil. Vai tentar repetir o seu grande futebol no Remo, tá? Mas antes disso, vamos convidar o torcedor, Vitinho? Tem que deixar o like, rapaziada. Ajuda a gente aí, ajuda a gente nessa. Deixa o seu like. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, importante, mais ele divulga, tá? Então, torcedor do Remo, que é que o amiguinho, que é a amiguinha saiba mais do Marrone, velho, deixa o like. Pode pegar o link e mandar também, ajuda muito também, tá? Manda nos grupos, né, de WhatsApp. Manda nos grupos da família, dos amigos, dos torcedores do Remo, tá? Mas o like ajuda demais a divulgar esse conteúdo, ajuda demais a divulgar esse vídeo e para mais gente conhecer a nossa iniciativa, o nosso canal por aqui, tá? Tem bastante do vídeo do Remo, né? Tem muito. Bastante coisa sobre o Remo aqui, tá? Então deixa o seu like que ajuda e ajuda demais. Vamos nessa? A gente sempre traz conteúdos do Remo porque o retorno é muito legal, cara. A torcida do Remo sempre engaja aqui nos nossos vídeos, a gente faz cada vez mais por conta disso também. Então vamos deixar o Remo em evidência, vamos deixar o Marrone em evidência, hype esse vídeo, compartilha com a galera e vamos, sem mais delongas, Vitinho, para análise, tá? Porque o Marrone é um jogador muito inteligente. E a gente percebe aqui nesse frame que apesar dele ser um ponta, ele em muitos momentos joga mais solto por dentro, tá? Ele pode fazer a função no meia e também até estar na referência como ele está nessa função. E o que ele faz? Ele não é um jogador tanto de ficar protegendo essa bola, segurando, usando o corpo, apesar de ser um jogador alto, tem 1,80 m e tem a passada larga também, né? Como a gente costuma falar. Ele é um jogador que rapidamente acha uma solução. Então, como você vê naquela primeira jogada, ele recebe a bola, já toca de primeira, movimenta, como ele faz aqui nesse lance. Ele veio por dentro de novo, toca, movimenta e vai flutuando ali pelo campo e sempre com a bola no pé, tentando participar do jogo. Ele é um jogador que gosta de estar próximo da bola, né? Como a gente pode ver nessas situações, tá? Esses são, assim, toques fáceis para fazer aquela parede, para facilitar o jogo para o seu companheiro, né? A gente percebe agora nessa situação que o Marrone tá por dentro, até como um interno ali nessa situação, mas é um jogador que gosta de vir de fora para dentro. Sim. Essa é a principal característica dele. Sempre procurando sair da parte lateral do campo para vir por dentro, flutuar e participar um pouco do jogo. Nessa situação, mais uma vez, a gente vê que ele é um jogador inteligente, tá? Ele já tá vendo que esse passe do Samuel Xavier vai entrar. E aí dá um toque de calcanhar muito bom, né? Excelente. E acaba ajudando o ataque do Fluminense a fluir. Agora a gente vê a principal situação em que ele se encontra no campo. A maioria das jogadas, a gente percebe que ele vem da direita para o meio. Ele é canhoto. Então, naturalmente, a ponta direita vai ser mais favorável para ele. E aí, ele sempre tenta achar um companheiro, ele é um jogador mais de passe do que de drible, tá? Sim. Ele tenta sempre achar um companheiro bem posicionado, um companheiro em uma boa situação para dar continuidade ali com um cruzamento ou com um passe. A gente vê também que em certos momentos, quando ele está bem fisicamente, e de fato esse talvez seja o grande desafio do Remo, ele consegue até fazer esse tipo de pressão na saída de bola do adversário, né? E ali naquela situação jogando pelo Midtjylland. Nessa jogada, cara, você percebe como a leitura de jogo dele é boa, tá? Ele é um jogador inteligente. Não à toa surgiu tão bem no Vasco da Gama, chamou a atenção do Atlético Mineiro. Você vê como a leitura dele é legal, cara, e ele tem recurso técnico, né? Como a gente viu naquela jogada anterior, recebe a bola, já mapeou antes e coloca o companheiro dele praticamente na cara do gol. Aqui uma situação contra o Atlético, mais uma vez, vindo da ponta direita para o meio. E aqui sempre com a cabeça erguida. É um jogador elegante, tá? Você vê que ele tem altura, ele tem postura, então sempre tenta achar esse tipo de passe. Até em certos momentos da carreira dele, ele lembrou com esse tipo de
de situação de bola enfiada até um pouco o Paulo Henrique Ganso em algumas situações pela qualidade sem comparar o jogador aqui, tá? Sem comparar o jogador, tá? Mas assim, pela qualidade que ele consegue colocar os seus companheiros também na cara do gol, porque ele tem esse tipo de leitura de jogo, né? Como a gente vê mais uma vez essa jogada. Aqui tá fácil para ele, né? Acha um passe e aí fica uma situação muito fácil para os companheiros. O companheiro dele, inclusive, vai perder esse gol de uma forma inacreditável, tá? Então, assim, esse primeiro momento aqui que a gente traz da análise é para mostrar que, tecnicamente, cara, ele é um jogador que tem muito recurso, tá? O grande desafio vai ser colocar ele em condições físicas, Vicenzo. Mas o Remo já se provou um clube que prepara muito bem seus atletas, a exemplo do Pedro Rocha, né, como a gente já trouxe. Meio bailarino, né, o Marrone, um cara que tem movimentos muito interessantes, movimento até esteticamente muito agradável, né, de ver dentro do gramado. Agora, a questão do Remo é ser um time mais de transição. Um time um pouco mais rápido, um time que aposta muito no Adailton, um camisa 9 mais móvel, aposta muito no Pedro Rocha, inteiraço fisicamente agora, aposta muito na velocidade do Janderson, na possibilidade de ter o Davó até como referência de ataque, né? Como foi recentemente contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É um time muito de transição. Com o Marrone não tão bem fisicamente assim, é difícil a gente projetar que ele seja esse cara de início, né? Que ele consiga ajudar bastante e contribuir bastante num jogo que é muito mais de intensidade, de pique, de alta, de fato, intensidade do que ele vinha jogando no Midtjylland, né? É, perfeito. Até porque ele vem de uma lesão de ligamento cruzado, que é uma lesão muito séria. Mas ele está sendo preparado para estrear no Repá, tá? Que vai acontecer agora no próximo sábado. Legal. Então, alguns reforços ali vão estrear também, mas principalmente o Marrone é o cara que mais chama a atenção. A gente tem que ver como é que o Antônio Oliveira vai montar esse time, como é que vai ser o encaixe, né? Porque é natural que aconteça algumas mudanças do Daniel Paulista para o Antônio Oliveira, né? São filosofias diferentes, são ideias diferentes, apesar de que o Antônio pode manter o que está dando certo também, tá? E o Antônio tem um trabalho até muito baseado em transições também, né? No Atlético Paranaense, por exemplo, em 2021, um time muito direto, um time muito vertical. No Cuiabá, aqueles anos com o Daverson em vários momentos, em que o Denilson foi muito bem, em que ele teve outros destaques também, Lucas Mineiro, um destacaço. Foi um Cuiabá também muito direto, que explorava essa referência de ataque. Então, assim, acho que o Antônio tem essa possibilidade de manter o que vem dando certo com o Remo, né? Talvez se beneficie de ter o Felipe Viseu de volta quando retornar de lesão, né? Agora, porque gosta dessa referência do ataque. Agora, o Adailton também, por ser esse cara mais móvel, pode ajudar ele por ali. Acho que não vai mudar tanto assim. E ele também não vai querer mudar, né? O Remo, apesar de ter perdido a última partida, é um time que começa muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá no bolo, né? Completamente. Ali a pontuação tá muito próximo do G4. Uma vitória pode colocar a equipe do Remo lá. E assim, o Marrone é um cara que dá a possibilidade de se mudar também a sua estrutura de jogo, né? Vamos para mais alguns lances dele, então, Vitinhos, para a gente acompanhar essa situação técnica dele que eu falei. Ele é um jogador inteligente e você vê como ele tem recurso, né? Tá sempre de cabeça erguida, com a bola muito pertinho do pé. Você vê que ele tá sempre procurando uma opção e aí a bola sai redonda do pé dele, sabe? Então, isso dá gosto de ver também, né? Um jogador que tecnicamente se sobressai ali, a questão de fato é na parte física. Você vê que ele, como eu falei, ele gosta desse jogo aproximado, esse jogo de toque de bola, de pé em pé. E até por isso comparo ele com outros meias, né? Como eu já citei aqui, o próprio Ganso, né? Que gosta desse tipo de jogo também. É um jogador que está sempre de cabeça erguida, mais uma vez a gente destaca isso. E uma coisa que ele tem que melhorar é a questão da finalização, viu, Vitinhos? A gente traz alguns lances aqui de finalização dele e você vê como ele não conseguiu levar muito perigo nesse tipo de situação, tá? Foram boas situações em que ele se colocou e nessa terceira jogada, inclusive, ele finaliza com a perna direita, tá? Mas ele não consegue finalizar muito bem, levar tanto perigo assim. Então foram 3 lances que eu coloquei aqui nessa análise, apesar de que com as ferramentas da Prométrica a gente assiste 50 chutes aqui do Marrone, tá? Mas eu trouxe alguns porque de fato me chamou a atenção como ele não tem tanta precisão no chute, ou pelo menos não tinha, né? Porque, logicamente, eu vou repetir, é complicado você falar de um jogador que nos últimos 2 anos fez 10 jogos apenas. Teve uma lesão muito grave. Então, de fato, é um aspecto que me chamou a atenção. Uma incógnita que ele vai entregar de fato dentro do gramado. Exatamente. Mas assim, chama muita atenção a parte técnica, jogador de cabeça erguida, gosta de ter a bola perto do pé. Falta um pouco de acabamento na questão do Marrone, tá? Aqui a gente mostra como ele tem presença de área também, que é um jogador com mais de 1,80, né? Tem 1,81, se eu não me engano, tá? E ele consegue ter presença de área. Fez um gol de cabeça ali com a camisa do Fluminense. E aqui, numa situação em que, de repente, pode surgir para ele no Remo, um time que joga em transição, atacando essa última linha, ele sai na cara do goleiro e faz uma cavada espetacular aqui, com muita categoria, né? Então, Vicenzo, é um cardápio do Marrone que não é espetacular, mas é um jogador que tem ferramentas, que tem recurso, e você trazer um jogador
técnico do nível do Marrone, que se estiver bem fisicamente, ele vai entregar muito. Sim. Mas também não deixa de ser uma aposta, né? Você tem que recuperar esse cara fisicamente. Sim. Assim como eu me assemelho muito à situação do Pedro Rocha, cara. Porque o Pedro Rocha vinha... Tudo bem, não teve uma lesão de ligamento cruzado, mas ele vinha... Não teve agora, né? Não teve agora, ele né? Ele teve lesão na carreira, mas ele não vinha dessa lesão. Exatamente. Mas assim, é um cara que vinha com muita dificuldade de embalar uma sequência de jogos. No Remo, ele tá tendo um acompanhamento físico, assim, espetacular. O torcedor pode colocar nos comentários aqui, inclusive... Foi através do torcedor que a gente ficou sabendo mais sobre esse trabalho que é feito com o Pedro Rocha. Sim. Com o Marrone, imagino que vai ser algo parecido, tá? E já aproveito para convidar o torcedor, né? Para deixar nos comentários aqui a sua opinião, o que você achou dessa contratação do Marrone, qual a sua expectativa e se essa análise animou de fato, hein, Vitinhas? Porque, para mim, me anima, tá? É legal. Eu gosto de jogadores técnicos, jogadores que tratam bem a bola, e o Marrone é um desses casos. Tecnicamente falando, é muito fácil de falar que ele é melhor que os outros, tá? Em termos de Série B de Campeonato Brasileiro mesmo, pensando na competitividade, né? Agora, assim... Fisicamente ele tem que melhorar, fisicamente ele é um cara que vai passar por esse processo e aí é entender de fato se isso vai acontecer ou não. Nesse ataque do Remo que tem no Pedro Rocha o ponta esquerda e insubstituível ali, né? Imagino que você não vai sacar o Pedro Rocha do time. De jeito nenhum. Mas tem essa disputa entre o Viseu, que também não vem tão bem fisicamente assim, e o Adailton como esse centroavante. Pelo lado direito, o Janderson retorna agora, né? E ainda tem o Matheus Davó que pode fazer a função. Você imagina de fato o Marrone como esse ponta direita? Acho difícil, Vitinhas, ele que entrar na ponta direita. Acho difícil que ele seja como um ponta. Eu imagino ele mais jogando como centroavante, até o falso 9, para de repente ele vir buscar esse jogo e espetar ali o Pedro Rocha e o Janderson, que são jogadores que atacam muito bem o espaço. E de repente ele chegar até com a presença de área que ele mostrou aqui em algumas situações, para cabecear uma bola, ser uma referência ali, flutuar bastante. Sim. Nada impede ele de, às vezes, vir fechar como um meia e fortalecer o meio-campo e deixar os dois atacantes, né? Enfim, a gente tem que aguardar um pouquinho para ver, mas eu não imagino ele jogando nas pontas não, Vitinhas. Se você vai pegar, e aí a depender do retorno do Jaderson também, né? Mas você vai pegar um meio campo com Caio Vinícius, o Jaderson como um médio, pensando no Antônio Oliveira, e aí o Pavani, Pedro médio, Castro, que está jogando também. Exatamente. Faz esse trio de meio-campistas com o Marrone, como esse falso 9 se aproximando. É um ponta de lança, para ter as duas lanças, né? Para ter as duas flechas pelos lados, com o Pedro Rocha de um lado, o Janderson do outro para dar velocidade, talvez faça certo sentido, né? Eu não sei se vai acontecer, porque o Antônio Oliveira tem esse histórico, né? Tinha o Daverson no Cuiabá por muito tempo, teve o Matheus Babi no Atlético Paranaense, né? É um cara que gosta desse camisa 9 mais fixo, de referência, né? A ver se ele vai manter essa ideia, essa intenção no clube do Remo, porque... Enfim, é o que ele tem feito na carreira, tá? Mas aí é uma questão da gente projetar onde pode render o Marrone. Talvez não pela direita, porque se a gente vai pegar como o Remo marca hoje, né? Como uma linha com 5, o Janderson como esse cara, esse terceiro homem de marcação do meio campo, e aí os dois atacantes, o Adailton e o Pedro Rocha, para serem a transição em cima dos dois zagueiros do adversário. Talvez o Marrone não consiga ser esse cara da transição, esse cara de atacar as costas com tanta intensidade assim. Ou talvez o Marrone também não consiga ser o cara da marcação, porque fisicamente falando ele tá abaixo, mas é tudo entender como fisicamente ele vai estar. Acho que a chave é essa, é se fisicamente ele vai render ou não vai, porque qualidade é inegável que ele tem, né? E assim, Vitinho, você ganha elenco, né? Você ganha uma peça muito importante para revezar, até porque o Remo já sofreu bastante com lesões, né? Sim. A gente está vendo aí nesse início de temporada como é difícil nessa sequência de jogos. Então é importante você ter um cara como o Marrone, mesmo que de imediato ele não seja titular, tá? Mas vai entrar e vai fazer a diferença. Assim como o Davó, a gente tem vídeo aqui no canal, é um cara que contribui bastante pro estilo de jogo do Remo, tá? E assim, um ponta direita para abrir esse corredor ali, acho que seria bem legal também. Porque você tem um Marcelinho, cara. Um Marcelinho que ultrapassa toda hora. E assim, o Remo fez gol assim, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro, não era o Marcelinho que estava machucado, ou estava fora, não sei se estava pendurado, se estava suspenso ou machucado. Mas, enfim, para aproveitar esse corredor, para abrir os espaços para os laterais também pode ser um fator bem interessante. Enfim, muitas possibilidades, tá? Para o Marrone no Remo, um jogador que chega com pompa, chega de fato como um excelente reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A questão é entender se fisicamente ele vai estar ou não apto a contribuir com o Remo, beleza? Gostou do vídeo, torcedor? Deixa o like, ajuda a gente nessa, é muito importante o seu like, tá? Quanto mais like, mais o YouTube divulga, mais a gente fica feliz, mais a gente fala do Remo, né, Matheus Santana? Vamos colocar o Marrone e o Clube do Remo em evidência, pessoal. Hypem esse vídeo, compartilha com os amigos e o Remo vai ficar no topo aqui no nosso canal. Sempre, logicamente, com o apoio da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol, tá aqui no meu peito, tá no peito do Matheus Santana também. Eles que nos cedem as plataformas de análise de vídeo, de análise de estatística, tudo para você entender cada vez mais como o futebol, os porquês do futebol, né? E a gente se propõe a trazer isso e é o que a gente tenta fazer aqui no Visão pra Jogo, beleza? Abraço, tamo junto, até a próxima.